Fala aí, galera, sejam bem-vindos ao canal, tá certo? Hoje vamos falar um pouco sobre cultura indígena, tá bom? Essa cultura que nem todo mundo conhece, apesar de se falar muito, tá bom? Então, vamos se reter aos povos indígenas brasileiros, tá bom? Então, povos indígenas do Brasil, né? Em pleno século XXI, que estamos hoje, né? A grande maioria dos povos brasileiros, né, eles ignoram a diversidade dos povos indígenas que vivem no país. Como se índio fosse a mesma coisa, o que não é, né? Igual como nossa sociedade, né, que existe culturas diferentes, formas de viver diferentes, né? A forma de viver, ela muda de região para região, de local para local. Os índios, eles também mudam sua forma de viver, né? Então, cada aldeia indígena tem uma percepção única sobre determinadas coisas, apesar de parecerem-se em outros aspectos, tá certo? Então, estima-se também que com a chegada do europeu aqui no Brasil, que muitos desses povos, né, que se encontravam nos territórios brasileiros foram, vamos dizer, erradicados, né? Antes existia mais de 1000 povos, ou seja, diferentes, né? Entre 2 a 4 milhões de pessoas. Né? E hoje no território brasileiro a gente só encontra 256 povos, né? Falantes de mais ou menos 150 línguas diferentes, né? E aí os povos indígenas somam, segundo o censo do IBGE, né? Dados de 2010, tá certo? 896.917 pessoas. Destes, uma parte vive na área urbana, outra parte na área rural, tá bom? E corresponde aproximadamente a 0,47 da população total do país. Ou seja, é uma população que antes era muito grande, visto que sofreram, né? Hoje em dia é uma população muito pequena comparado com a população de todo o país, né? A maior parte dessa população, né, distribui-se em aldeias situadas no interior de terras indígenas, né? Do norte e do sul do território nacional, tá bom? E aí, a expressão genética, povos indígenas, né, refere-se a grupos de humanos espalhados em todo o mundo e que são bastante diferentes entre si, né? É apenas, né, essa palavra é um uso do corrente de linguagem que faz o nosso país diferente dos outros, né? Quando a gente fala de povos indígenas, não existe só povos indígenas aqui do Brasil, né? Existem os povos indígenas da Austrália, de vários outros locais, tá certo? E aí, um exemplo também que outros locais utilizam para designá-los de uma forma genérica é aborígenes, né? Indígena ou aborígene, né, segundo o dicionário, né, é determinado de uma região, da localidade, é aquele que se chama de nativo, né? E a gente sabe que, né, os índios são nativos, quando a gente veio para cá, eles já existiam aqui, né? Autóctones, né, que outras expressões usadas ao redor do mundo para denominar esses povos, né? Autóctones quer dizer também nativo, nascido naquele local, né? Tá certo? E aí, genericamente, os povos indígenas que vivem não são apenas em nosso país, mas em todo o continente americano, né? São também chamados de índios, né? Essa palavra é fruto do equívoco histórico dos primeiros colonizadores, né? Que perpetua até hoje, né? Quando chegaram às Américas, por achar que estavam chegando às Índias, né? Denominaram os moradores daqui, os nativos, de índios. Apesar do erro, o uso ainda continua sendo utilizado até hoje, o uso da palavra, tá certo? Né, os próprios pessoas, né, integrantes das tribos também se consideram índio, né? E faz essa palavra no Brasil até hoje como sinônimo de indígena, né? Os indígenas têm esse sinônimo por causa desse erro dos colonizadores, né? Mas aí existem certas semelhanças, né, entre as tribos também da América do Norte, Central, do Sul, né, que também esses índios a gente pode chamar de ameríndios, né, que são os índios da América, né. Os índios ameríndios são os povos indígenas de toda a América, sendo elas Norte, Sul ou Central, tá bom? As técnicas passadas, né, é uma palavra bastante utilizada para
designar os índios eram os civícolas, que quer dizer que nasce nas selvas, né? O termo é totalmente inadequado, porque faz parte. Se você faz parte de alguém indígena, não é de fato ter nascido numa selva, né? Porque os índios não nascem na selva, eles nascem, né? Na aldeia, né? Então é um termo também bastante errôneo para se utilizar. E aí, né, a gente vive tirando preço a esses erros, né? Do passado, né? Mas a gente vai falar agora um pouquinho sobre os índios potiguaras, né? Que é justamente esses índios que vivem aqui no Nordeste brasileiro, né? Você já imaginou se os portugueses nunca tivessem chegado ao Brasil, que seriam dessas, eu vou chamar de índios, apesar que eles se chamam dessa forma, apesar da gente já beijar do erro da palavra, né? Então, os índios potiguaras, a gente vai se basear um pouco nos índios aqui da Baía da Traição, Paraíba, tá bom? Eles são índios da Baía da Traição, que fica a 90 quilômetros de João Pessoa, no litoral norte da Paraíba, né? É possível experimentar um pouco desse cenário hipotético, né? Imaginário, né? Mais de 90% da área da cidade é situada em reservas indígenas, que dividem, tá certo, em 32 aldeias. Essas aldeias são pertencentes aos povos potiguara, né, que por sinal detém a maior parte da reserva do Brasil, com descendentes de índios dessa tribo, né? Na Baía da Traição, um município pacato, uma boa cidade pequena, né? Carrega, porém, essa cidade, né, ela carrega uma história pesada de lutas, guerras e mortes, né? Se hoje os moradores respiram paz e tranquilidade, seus ancestrais precisaram passar por bastantes conflitos para manter costume, principalmente as terras, né? Tá bom? E aí a palavra potiguara quer dizer comedor de camarão, né? Faz referência à alimentação da tribo, que vivia basicamente da pesca desse crustáceo no litoral paraibano, né? Porém, as mesmas lanças eram utilizadas para pescar peixes, né, e outras formas, né? Até foram utilizadas também para lutar contra os portugueses que pretendiam colonizar a costa paraibana, né? Dizem que a história, né, o contexto, né, que os lusos foram os primeiros a pisar nas terras da Paraíba, né? Franceses de ascendência escandinava e chegavam ao Brasil por volta de 1515, né? Promoveram uma relação de protocooperação com os indígenas, né? Tinha acesso aos recursos naturais dos potiguares e em troca dava vantagens reais, né? Como ferramentas, plantio, cavalos, né? Diferente do escambo promovido pelos portugueses na Bahia, né? Aqui, porque os portugueses faziam escambo, ou seja, pegavam grandes recursos naturais, dava espelho, coisas sem valor para os índios. Aqui não, aqui existia o que eles chamam de cooperação. Então, os franceses levavam matérias-primas, mas em troca eles davam algo que realmente funcionava para os índios, como ferramenta para plantio, cavalos, algo que tinha mais valor, né? Então, quem pensa que essas relações com os europeus sempre foram amigáveis está totalmente enganado, tá bom? Em 1585, né, após o Tratado de Tordesilhas, que designava a colonização brasileira aos portugueses, os gajos chegaram à costa paraibana armados até os dentes para destruir a cultura indígena junto com os apoiadores franceses, né? Inteiramente para se apossar da exploração da terra. Os gajos são esses barcos aqui portugueses, tá bom? E aí, com o apoio dos franceses, a derrota dos indígenas foi inevitável, né? No conflito, milhares de índios perderam suas vidas e a partir daí, muitos anos se passaram, a religião começou a ser povoada pelos europeus. Em seguida foi elevada aí o nome de freguesia, né? Ou seja, território português. Bom, então essa freguesia, esse território português, né? Não mudou, né? Não mudou a força da cultura indígena para superar as adversidades, né? Os índios, eles continuavam lutando para manter sua cultura, né? Então,
Uma curiosidade é que os potiguaras, eles fazem parte da família Tupi-Guarani, né, a língua deles. Como acontece com a maioria dos povos indígenas do Brasil, a maioria falam quase português, né, perdendo sua língua, tem que reaprender sua língua nativa. Por quê? Porque os portugueses forçaram isso aos índios, né, eles mudaram sua cultura para o catolicismo, né, a catequização dos índios pelos jesuítas, né, eles tiveram que aprender a língua do colonizador e assim eles perderam grande parte de sua cultura que eles tentam rebuscar agora, né? E aí algumas festividades indígenas, os potiguares fazem diversas festas, né? Muitas delas são religiosas, embora estejam ligados aos santos padroeiros das aldeias, né? Para vocês verem aí a influência portuguesa como foi bastante forte, né? Então, as festas marcam, né, as épocas de plantio e colheita, né, sendo também consideradas ritos de fertilidade, né. Eles também comemoram as festas juninas e Natal, né, pela influência aí do povo colonizador, tá certo? Uma das festas bem interessantes, né, que é o que eles chamam de toré, né? Trata-se de uma dança realizada por muitos grupos indígenas do Nordeste. O toré é encarado como um ritual sagrado para celebrar a amizade entre diversos povos indígenas, tá certo? Então, todos os habitantes da aldeia participam dessa dança do toré, inclusive as crianças. Durante o ritual, tocam-se zabumba e maracá, para que os participantes cantem e dancem em movimentos circulares, como mostra aqui essas imagens, tá bom? A letra das músicas fazem referência aos santos, aos elementos da natureza e figuras míticas, tá certo? E aí, tem uma coisa bem interessante que as pessoas gostam muito de falar dos indígenas, é o antropofagismo, né? Que é o que foi chamado pelos europeus de canibalismo, né? Porém, é um ritual um pouco diferente, não é só comer carne humana, né? Eles tinham uma crença diferente sobre isso, né? Os rituais dos índios brasileiros sobre o canibalismo, eles acreditavam que o espírito, aquele que fazia aquele sujeito de determinada forma, isso passaria para quem se alimentasse. Um exemplo, se o sujeito corresse rápido demais e eu comesse as pernas daquele sujeito, né, através da antropofagia, eu iria conseguir correr bastante, né? São algumas crenças, né? E não era somente um petisco, né? A carne humana não era só um petisco para os índios, né? Como os nossos povos, né? O povo europeu, o povo ocidental pensava, né? Evocavam uma quantidade de cerimônia, né, sobre o sobrenatural. Além disso, eles acreditavam também, eles casavam essa pessoa, faziam ainda chorar por ela. Tem todo um ritual, né, totalmente respeitoso antes, enfim, de matarem o sujeito e se alimentarem dele, né? Eles acreditavam que o indivíduo ganharia força pela essa assimilação dos outros, né? Os poderosos, os perigosos, eram guerreiros dos inimigos e assim também eles teriam que essa força desses guerreiros, né? É tanto que pessoas covardes, essas pessoas eles não matavam e para se alimentarem, né? Então o que a gente sabe sobre a antropofagia foi justamente o que o Gans, né, ele falou, né? Ele foi uma dessas pessoas capturadas e por ele ser covarde, ele não foi morto, então ele pôde verificar todo o ritual antropofagia, né, através da pesquisa participante e passar para que a gente compreendesse um pouco mais sobre isso, tá bom? Aqui é mostrando um pouco dos rituais, né, antropofágicos, né? E aí, os inimigos mais poderosos que essas populações tinham eram os portugueses, né? E aí esses lusos, né, os lusos portugueses se tornaram o prato favorito da taba, né? Da taba quer dizer de toda a aldeia, né? Então, o Hans Staden, como eu já disse, né, de Arden no Morken, né, ele, por ser alemão, ele foi poupado pelos tupinambás que capturaram ele em Ubatuba, São Paulo, em 1549, né. Então, prisioneiro dos índios, ele precisou vários rituais e pôde
fazer uma leitura mais precisa e passar um pouco para a gente como isso funcionava, né? Além dele ser poupado, não foi só por ser alemão, também ele foi covarde, ele pediu para não matá-lo e os índios não queriam ser covardes, queriam ser guerreiros, né? Então, não valia a pena, né, ter uma característica desse tipo, se alimentar dele por causa disso, né? Aqui é mostrando mais fotos do ritual, como acontece, né? Tá certo? E aí, deixa eu ver se eu passei demais, não. E aí tem um filme que passa um pouco sobre esses rituais, uma visão diferente, né? Existia próprias tribos indígenas, né? Que também escravizavam outras tribos e também matavam, né? Como rituais, né? O sangue, né? O também era... Existia o sacrifício de pessoas aos deuses, né? O filme apocalíptico, ele mostra um pouco disso. Vou mostrar um pouco para vocês a cena aqui, para a gente poder continuar. Né? Então aí a gente tem uma concepção de como acontecia esses rituais, né? Um filme bastante interessante, esse filme apocalíptico, tá certo? Aí falamos um pouco, agora vamos falar um pouco sobre os deuses indígenas, né? Lembrando que tudo isso é se referir aos deuses, os deuses são representações da natureza, né? Então aqui são alguns principais deuses, né? Indígenas, Tupã, né? Que é o deus principal, né? Aquele deus criador, tá bom? É o mais poderoso dos deuses, era conhecido também como Deus Trovão. No entanto, ele não era visto como a imagem e semelhança do homem, como os deuses normalmente são, né? Sua forma era mais a chuva, o trovão, os relâmpagos. Aliás, o Tupã enviava mensagem de Nandaveru, Nanderruvuçu à terra através de tempestades, né? Os índios acreditavam e escutavam a voz potente de cada trovão. Ao pensarmos em trovão, a imagem nos vem à cabeça um feixe de luz rasgado no céu. Tupã tinha o mesmo efeito para os índios. Era relacionado à luz e iluminação, por isso esse deus indígena brasileiro era chamado também de Deus da Luz. Já Jaci, né? Falando de deus indígena, era a filha de Tupã. Ela era considerada a guardiã da noite, né? A deusa da lua, né? Segundo a mitologia, Tupã criou Jaci para que o deus Sol, Guaraci, pudesse descansar e o mundo não cair nas trevas, né? Uma vez que à noite a lua ilumina, né? Então, como eles não tinham essa concepção também tanto de astronomia, né? Apesar que algumas populações já tinham, como a Maia, mas eles acreditavam que a lua ela tinha esse poder também de iluminar, assim como o sol, né? Porém, à noite. Então, entretanto, ao acordar de seu merecido descanso, Guaraci se deparou com tamanha beleza e se apaixonou por Jaci. Mas como seu papel era iluminar a noite, já tinha terminado, ela foi a vez dela dormir, né? Para poder encontrá-la somente pela manhã. Então, Deus dela decidiu dormir todas as noites e é assim que a história de amor entra nua e a noite nasceu, né? Sempre a mitologia está nas sociedades, né, gente? Aqui já é o Guaraci, que você já sabe que é o Deus Sol, né? Tem o papel de proteger as tribos, ou seja, da natureza, com calor e iluminação, pois era conhecido também como um dos deuses indígenas brasileiros mais importantes, né? Lembrando, né, que por que ele é conhecido como dessa forma, né? Porque o Deus Sol, né, a gente precisa do sol para os processos biológicos, né? As plantas, elas não conseguem produzir fotossíntese sem o sol, né? E todos os animais, eles se alimentam primeiramente de plantas. Aqueles se alimentam até de carne, né? Ele que se alimenta também da carne do animal que queira ou não seja herbívoro que come as plantas, né? Então, por isso ele era chamado de doador da vida, protetor de seres vivos e guardião da luz, tá bom? Aí tem o Inhangá, né? Que os deuses indígenas brasileiros também, ele é o deus do submundo das trevas, né? Ele foi associado ao mal pelas religiões cristãs, tá certo? Porém, esse deus, ele não tem a ideia de mal, né? Na verdade, ele é protetor dos animais e perseguidor dos caçadores, né? Mas apenas aqueles que caçam sem escrúpulo, ou seja, aqueles que caçam para se alimentar por necessidade, esses não são
né, perseguidos por esse deus, né? E Ansel era espírito andarilho que podia tomar diversas formas, inclusive de animais, para confundir as pessoas, assim ajudando os animais a fugirem, né, com astúcia, né? Os índios caçadores diziam que ele era ardiloso e ajudou-os a escapar, né? O Sumé, né, esse deus indígena, que é chamado também de Pai Sumé, deus das leis, das regras, também conhecido como deus da agricultura e do saber. Foi ele que ensinou os índios a cultivar mandioca, os alimentos primários, né? Uns deuses que houve um momento de perdição nas tribos, no qual a tradição da esquecida foi substituída por intrigas e brigas entre os índios. Até que um dia, o pai Sumé desceu à terra e chegou pelos mares trazendo a ordem e compartilhamento da ancestralidade com sabedoria, tá bom? Então, esse grande deus indígena ensinou o segredo também das plantas, da agricultura aos índios, assim como o poder dos espíritos e deuses da natureza, né? Graças a ele, os índios aprenderam a linguagem das estrelas e a fabricação de canoas, né? O que é a linguagem das estrelas, gente? É justamente saber as estrelas, saber identificar, para saber onde é norte, onde é sul, você saber se localizar a partir das estrelas, né? Isso é bastante interessante. Tem o Anhum, tá certo? Ele utiliza essa melodia, essa harmonia, né? O deus da música, né? Os deuses indígenas brasileiros é o que visava as entidades sagradas, né? Chegando através do sacro taré. O que é o sacro taré, né? Um instrumento criado pelos deuses que emitia um som nunca escutado no mundo, né? Um instrumento musical diferente, né? Diz o mito, né? Que no início dos tempos as festas não eram celebradas com batuques e as pessoas não cantavam, pois não existia instrumentos nem a combinação mágica das notas musicais, né? O que é a combinação das notas musicais? É justamente o que a gente aprende, as melodias, as harmonias, as escalas harmônicas, as escalas melódicas, né? Tá certo? E aí, porque se a gente não aprender isso, as notas, as músicas ficam dissonantes, né? Não ficam agradáveis ao ouvido. Então, até um dia que o neto de Tupã, o Anhum, desceu e veio passear as margens do rio Araguaia com sua noiva e notou um silêncio mortal ao entardecer. Isso deixou muito triste, né? Então, para trazer mais alegria, ele convocou deuses, semideuses e homens para criar música, né? Por isso que ele é considerado o deus da música. Tem a Celce, né? É considerada as estrelas mais brilhantes da constelação das Pleiades, né? As Pleiades são aquelas constelações que aparecem à noite que formam tipo um triângulo, né? Ela se localiza bem no sul, né? Então, essa deusa é a deusa da lavoura, das moradias, né? Ela é vista pelos colonizadores católicos como a Virgem Maria dos índios, né? A similaridade da história do seu nascimento com o do filho Chupari, né? Espírito que guia o guardião, né? Tá certo? E aí dizem que Celce, né, engravidou com o meu fruto de Cucurapurumã, né? Uma ave que simboliza a dualidade entre o bem e o mal. Então, ao morder essa fruta, seu sumo escorreu pelos seus seios, engravidando-a, né? Engravidando essa deusa da lavoura, né? E aí, existe um tema bastante interessante hoje também, que a gente não pode deixar de não falar, que seria a demarcação das terras indígenas, né? E voltando um pouco ao conteúdo passado, né? Então, é justamente comparada à Virgem Maria com essa questão. A Virgem Maria ela não foi fecundada, né? Então, a Celso também não, né? Tá bom? E aí, como que ocorre a demarcação das terras indígenas, né? Os potiguaras sempre foram considerados grandes guerreiros, né? E não perderam esse traço, apesar de ter assimilado muitos elementos da cultura do homem branco. Isso ficou comprovado recentemente no caso, né, de Monte Mor, né, religião localizada no litoral do norte da Paraíba, né? Mas eles não queiram não perder esse traço de lutadores, né? Como assim ficou? O que é o Monte Mor, né? Então, os indígenas de Monte Mor lutaram pela demarcação de suas terras, né? Monte Mor é um local, tá certo? Então, após mais de 10 anos de conflito com fazendeiros e plantadores de cana-de-açúcar e usineiros,
E com muita mobilização junto aos órgãos públicos, a imprensa e as organizações não governamentais, em 2017, os potiguares se saíram vitoriosos, né? O governo federal assegurou-lhes, tá certo? 7.487 hectares de terra na região, tá certo? Eles conseguiram, queira ou não, que suas terras não fossem tomadas por esses, né, plantadores de açúcar e usineiros, tá certo? E aí, a demarcação da terra indígena tem por objetivo garantir o direito indígena à terra, né? Ela deve estabelecer a real extensão da posse indígena, assegurando a proteção dos limites, né, demarcados, impedindo assim a ocupação de outros, de terceiros, tá certo? E ocorre bastante, porque por ser uma terra bastante, não foi mexida, que é intocada, ela é bastante rica, né? A gente vê ali no Amazonas o pessoal invadindo a terra indígenas, né, a terra Raposa Sol, justamente para minerar, para pegar metais preciosos, né, o que destrói, de certa forma, a terra, né, porque você trabalha com minerais pesados, né. Então, de acordo com a FUNAI, Fundação Nacional do Índio, o país tem atualmente 672 terras indígenas, 115 delas em estudos, ou seja, ainda não foram demarcadas, né, bem, e que vir, né, a ser demarcada, tá bom? E aí, desde a aprovação do Estatuto do Índio, em 1973, esse reconhecimento formal passou a obedecer o procedimento administrativo previsto no artigo 19 da Lei 6.001 de 73, tá certo? De 1973, o ano 1973, tá certo? O procedimento que estipula as etapas ao longo do processo de demarcação é regulamentado por um decreto-chefe do Poder Executivo. E no decorrer de anos, esse decreto também vem sofrendo, né? Vem sofrendo seguidas modificações, tá certo? Outra modificação importante ocorreu no decreto 1775 em 1996, tá certo? E para finalizarmos, aqui é mostrando um pouco da distribuição das terras indígenas regularizada por região administrativa, né? A gente vê que ainda a maior parte das terras indígenas está no norte, né? Depois seguida do centro-oeste, nordeste, sul, para depois sudeste, né? Tá certo? Então, hoje nós ficamos por aqui. Não se esqueçam de se inscrever no canal e até mais.